E daí me vem a pergunta, por exemplo, de outras religiões, né, cristãs, que usam imagens, que a gente sabe que usam dentro das igrejas e tal, sendo que é uma das primeiras coisas que a gente lê na Bíblia e repetidas vezes falando para não ter imagens, não só não idolatrar, mas não fazer imagem, não ter imagem. Por que isso foi inserido de uma forma Isso tão... foi inserido por conta da conversão, entre aspas, de Constantino. Constantino, ele teria tido uma conversão em 312. Até hoje é discutível se ele se converteu ou não. Mas o fato é que ele estava numa briga, uma disputa dentro do Império Romano, com outro general chamado Maxêncio. E ele ia perder. E havia um contingente, uma multidão de cristãos, que até então eram perseguidos. O que ele fez? Eu acho que ele simulou uma conversão. E ele chamou os líderes cristãos e falou: olha, eu tive uma visão, eu vi um escudo, eu vi a cruz, eu sei que Jesus é, de fato, o Filho de Deus. E aí, ele faz um acordo com os cristãos. Se eu ganhar essa batalha e me tornar um imperador, a religião cristã vai se tornar oficial. E eles se juntaram a ele. E ele ganhou a batalha. Aí nasceu a Igreja Católica. Católica é uma palavra latina que significa universal. Porque ele institucionalizou a Igreja Católica. Agora, o cara é rei, o cara é imperador. Ele não chamou os líderes cristãos para ensinar a Bíblia para ele. O que ele fez? Ele trouxe as práticas pagãs para dentro da igreja. Lá no paganismo tinha ídolos, ele trouxe os ídolos. Só que ao invés dos ídolos babilônicos, ele trouxe os ídolos da igreja. Então, os apóstolos, Maria e daí por diante. Então, essa prática dos ídolos nasceu aí. Por exemplo, Jesus não nasceu dia 25 de dezembro. 25 de dezembro era o nascimento do Deus Sol, que era o Deus que ele adorava. Então, ele trouxe para dentro da igreja uma celebração pagã travestida de cristianismo. Jesus não pode ter nascido em dezembro. Porque quando Jesus nasceu, os pastores estavam no campo. Dezembro neva lá, não tem pasto. Outubro, Outra coisa, Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Você sabe quando todos os cordeiros nascem até hoje? Na Páscoa. Por quê? Como é que a gente sabe disso? Quando Moisés recebeu a ordem lá no Êxodo, né, para cada pai de família sacrificar um cordeiro de 1 ano. Ora, se eles tinham 1 ano, e o Êxodo aconteceu na Páscoa, institucionalizou a Páscoa, então ele nasceu no mesmo período, 1 ano anterior. E até hoje, se você for em Israel e ver as ovelhas dando filhote, é nessa época. Então, Jesus, que é o Cordeiro de Deus que tirou o pecado do mundo, ele nasceu no Pêssar, na Páscoa, que é entre março e abril, que coincide exatamente no início, né, da primavera. Você vai nessa época em Israel, está tudo verde. Está tudo verdinho. Então, se você for em dezembro, está tudo torrado. Então, ele não nasceu em dezembro. Aí vem aquela pergunta: então o crente pode celebrar o Natal? Eu digo, gente, não importa que dia que ele nasceu, nós não sabemos exatamente. Sabemos a época. Agora, se o mundo quer celebrar Jesus em dezembro, eu vou deixar de celebrar, mas nem a pau. Eu vou aproveitar que está todo mundo querendo ouvir dele e vou pregar. Então, toda vez que na igreja chega o período de Natal, eu falo, ó, ele não nasceu agora. Mas vamos falar dele. Mas nós vamos aproveitar, fazer uma bela cantada, convidar as pessoas. Então, por isso que as práticas pagãs entraram na igreja cristã, até a Reforma. Aí veio Lutero, acabou com tudo, né? E permanece até hoje com essas práticas e... né? Mas tem muita gente dentro da igreja católica que já caiu a ficha, que não adora os ídolos, não é? Que já confessou Jesus. Eu conheço amigos católicos que eu falo, e aí, como é que você convive lá?
Deus me mandou ficar lá. Porque Porque tem muita gente lá. acaba confundindo muitas pessoas que tem, né, o Papa, que tem uma figura, né, maior ali como, né, um mestre, como quem está ensinando, e de repente você vai constatar na própria Bíblia que não linka, né? Que não Olha, tem. Foi o que aconteceu comigo. Eu falei, poxa, deixa eu entender. Eu estudei em colégio católico a vida inteira, né? Só que eu não me aprofundava na Bíblia. Quando eu passei a entender, eu falei, poxa, mas não era bem isso que eu entendia. Você sabe o que a palavra vigário significa? Não. Vem do latim vicaris. Vicaris é substituto. Então a morte vicária de Cristo é a morte substitutiva, morrendo o justo pelos pecadores. E a Bíblia diz que só tem um mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo. Sim. Então, como alguém, um pastor ou algum papa pode ser o vigário? Sim. Não é o vigário. Sim. Ninguém vai a Deus através de outra pessoa. Sim. Quer dizer que eu não posso confessar os meus pecados para um pastor? Pode. Mas não precisa. Sim. Você pode confessar direto para Deus. Sim. Por quê? Porque Jesus hoje está à destra do Pai, intercedendo por nós. Sim. Entendeu? É lindo isso, porque na terra é o Espírito Santo que está dentro de nós, né? Intercedendo por nós com gemidos inexprimíveis. Mas no céu, à destra de Deus está Jesus lá, dizendo, Sim. Pai, olha lá, o meu sangue está lá. Sim. E a Bíblia diz que Deus olha para nós e não vê os nossos pecados, mas vê o sangue de Jesus. Eu nunca entendi muito, porque orar em nome para o santo chegar até o... Né? Isso, de certa maneira, é até explicável, porque as pessoas se sentem tão distantes de Deus que elas acham que se elas orarem por um homem normal, que ele vai chegar, mas elas se esquecem que Jesus se fez homem. Sim. E ele comeu a nossa comida, falou a nossa língua, foi tentado em tudo semelhante a nós, contudo sem pecado. Ele sabe o que eu sinto. Ele sabe o que você sente. Ele sabe o que você sente, querido. Se você precisa de alguém para interceder por você, fale com Jesus. Abre o seu coração para ele. E ele vai falar com você. Ele vai mudar a sua vida. Mas é com ele. Vá ao Pai e peça a Deus, em nome de Jesus, confesse a Ele os seus pecados. E a Bíblia diz que imediatamente o seu nome vai ser escrito no livro da vida. E nunca mais Ele vai riscar o seu nome de lá. Gostou desse trechinho? Quer mais? Então clica aqui para esse conteúdo super edificante. Eu tenho certeza que você vai amar.